Santa Catarina. Conhecido como um pedaço da Europa inserida no sul do Brasil. O estado tem um dos maiores índices de desenvolvimento econômico do país. Na arquitetura, vários municípios mantêm as construções típicas da época da colonização. Famoso por suas belas praias, baías e dezenas de ilhas, Santa Catarina é marcado pela intensa presença de jovens, esportes náuticos e campeonatos de surf. Para quem se interessa por dança, Santa Catarina oferece a Cidade da Dança, Joinville, que cedia o maior festival dessa arte aqui no Sul. Florianópolis está se estabilizando no cenário nacional e internacional como um polo de tecnologia. E é aqui que o grupo Cena 11, que se destaca pelas experiências em que exploram os limites entre arte e tecnologia, nasceu há 20 anos atrás. Sob direção de Alejandro Ahmed, o grupo é referência marcante no cenário da dança contemporânea brasileira. O coreógrafo, diretor artístico e bailarino do grupo Cena 11 ganhou a atenção da crítica já em sua estreia, em 1995, e desde então acumulou prêmios e renome nacional. Autodidata, Alejandro acaba com qualquer dúvida de que a dança já nasce escondida na alma de cada um. O olhar de Alejandro sempre esteve voltado para os limites. Incansável, mesmo com a admiração do público e da crítica, ele continua a procurar novos desafios na constante pesquisa do Cena 11. A gente estava aqui conversando, eu e o Alejandro Ahmed. Eu já conheço o Alejandro há muito tempo e a gente estava falando que é engraçado, né, esse tipo de pergunta que às vezes existe. Por que você escolheu a dança? E a gente já não sabe mais o que é dança, se é agente, se é escovar dente, se é... Faz tanto tempo, né? Tipo, tem mais tempo de dança do que de não dança na minha vida. Né? Solta! Como é que é essas intenções, essas pesquisas, esses enigmas? Acho que a gente começou a praticar uma dança de pesquisa para poder desvendar a própria realidade. Quase que uma necessidade inerente a você estar vivo, prestar atenção no mundo e, de alguma forma, responder a esse mundo sobre algumas questões que, às vezes, estão escondidas para você mesmo e que elas podem ser reveladas de alguma forma. E a dança é um lugar muito específico de produção de conhecimento e, às vezes, se provoca muito pouco nesse lugar. Na verdade, se a gente for pensar, por exemplo, a vida só se fez possível quando houve movimento. As pessoas ficam muito impactadas quando assistem os seus espetáculos, os espetáculos do Cena 11, ou pela violência, ou pela intensidade. Como é isso para você? Essa provocação com a plateia. 20 anos nessa estrada, assim, e o que eu acho mais importante na relação entre a gente e o público é que possa haver sempre um diálogo real, ou seja, existe uma abertura para poder falar abertamente, cortando todos os cordões da cordialidade mecânica e sistematizada das ações. E isso vai te levar para respostas, às vezes, muito inusitadas. Às vezes, uma pessoa que você acha que vai detestar aquilo, a pessoa ama. E uma pessoa que você acha que vai amar, a pessoa detesta. O que a gente está tentando buscar agora
o que a gente deu alguns nomes para poder se ajudar. Um dos nomes é situação coreográfica, que, por exemplo, se você vai num shopping, é uma situação coreográfica. Você vai ver todas aquelas pessoas lá, não é uma coreografia formada para aquilo, mas a situação de alguma maneira se coreografa e você consegue identificar uma coreografia, assim como tem uma situação coreográfica no aeroporto e tal. O meu interesse é que esse objeto do acontecimento coreográfico seja equivalente àquilo do que você quer falar. Isso foi um desafio. Se eu estou falando de desordem, eu tenho que trabalhar com essa desordem. Eu sei que você tem uma história pessoal, você tem uma geografia física, né? Um mapa. Eu tenho certeza absoluta que isso influenciou muito como tudo isso começou. Bom, na verdade eu nasci com osteogênese imperfeita, que na verdade, o próprio nome já diz, é uma formação do osso não perfeita, né? Uma formação do osso que faz com que ele se quebre muito fácil. Eu não comecei a fazer dança por isso e também não criei a dança que eu crio por isso deliberadamente, mas acho que um filtro em relação à fragilidade e força juntas, tipo como você conseguir mixar e encontrar um equilíbrio entre essas oposições, e a gente acabou desenvolvendo uma dança, as quedas, por exemplo, no final, quando elas começaram a acontecer pro violência de um jeito muito mais original e que a gente não tinha visto em lugar nenhum, um modo de operar o corpo daquele jeito. Se você for fazer uma análise, pode muito bem ter a ver com isso, porque no fundo é uma potência baseada na falha, né? As quedas, né, do violência é muito emblemático do seu trabalho, né? As pessoas de agora que estão trabalhando e dançando com você, elas não experimentaram esse trabalho de queda. Experimentaram de outro jeito, né? Ele é evolutivamente, assim. Eu acho que tem uma tecnologia ali que é muito forte, que é inusitado de você ver. Comecei a assimilar as falhas como propriedade do fazer. Então as batidas, como fazer com que você possa bater com o corpo no chão, mas que não está machucando porque é uma batida horizontal. No início, cada vez que alguém conseguia, a gente começou a fazer de joelho. Daí minha irmã acho que foi uma das primeiras que foi em pé, o corpo inteiro, assim, ó. Porque a gente criou uma teoria, né? Se a gente faz daqui, faz aqui, eu acho que é possível fazer aqui, né? Fazer aquela queda inteira, assim. Inteira? Inteira, assim, vai, puf, E aí, quando fez, cara, a gente apavora, né? Você acha que vai juntar a pessoa no caco, assim, jogar no lixo, né? E aí ela fez, e aí todo mundo ficou assim, daí ela levantou, cara, tá tudo bem, dá certo, não sei o que, daí todo mundo, aí cada vez que alguém conseguia cair, era palma. Os bailarinos da companhia mantêm uma rotina diária de 7 horas entre ensaios e criações, pesquisas teóricas, práticas e condicionamento físico. A companhia desenvolve uma técnica que pode ser acessada por todos, em que elaboram conceitos éticos e estéticos sobre o corpo e o ambiente onde ele está inserido. Outros conceitos base do grupo são os diálogos com as novas mídias e o intercâmbio de estudo e prática com outros grupos de arte e dança. A dança faz parte de mim já como a minha vida, é a Karen do Cena 11, né? É uma coisa que eu já não me vejo sem. Para cada espetáculo eu tenho que rever tudo aquilo que eu era e reformular e fazer daquela ideia minha ideia. E uma das coisas que eu acho mais importantes é que o elenco foi cada vez virando um espaço colaborativo, não só na rotina, mas principalmente no modo da gente pensar o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo, por que está produzindo e que rumos a gente toma. A gente está sempre se propondo a experimentar coisas, a pesquisar coisas. A gente não fala, agora vamos começar a criar um espetáculo. Eu acho que a gente está sempre criando.
Eu acho que uma coisa muito particular do Cena 11 é que a gente sempre teve um elenco com pessoas muito diferentes, com perfis, com estruturas muito diferentes. Então não é uma dança em função da dança, é uma dança em função do próprio corpo que a pessoa tem, que ela tem que resolver com aquilo que ela é.